Para quem não estava aqui no início dessa apresentação de cases, eu vou, mais uma vez, me apresentar. Eu sou Luciana Moreira, atuo na área de assuntos corporativos e comunicação da BHP Brasil. Eu sou uma mulher preta, cis, de cabelos curtos cacheados, estou vestindo um vestido verde e sapatos azuis. Nós vamos agora para o último painel do dia, o painel 5, que vai falar sobre atração e seleção no setor mineral e o olhar que a gente precisa ter para o futuro, né? Então, eu já queria começar aqui convidando a mediadora desse painel, que é a Ana Cunha. Ana, coordenadora do ISD na mineração do IBRAM, diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social da Kinross e também cofundadora da Rede Pretas na Mina, que eu também tenho o prazer de fazer parte. Como painelistas, a gente tem a Camila Silva Chaves, cofundadora e vice-presidente do coletivo Quantos, bem-vinda. Flávia Angelon, que é gerente de aquisição de talentos da Mosaic. A Silvia Gomes, gerente de atração, seleção e diversidade e inclusão na ArcelorMittal. E a Lívia Monteiro, gerente-geral de recursos humanos na Nexa. A palavra está com você, Ana. Obrigada, Luciana. Boa tarde a todos e a todas. Confesso que deu até um quentinho no coração, porque a gente estava falando, gente, último painel, não teremos ninguém para ouvir esse grupo de especialistas aqui, a casa está cheia. É muito bom, né? Vou começar aqui me descrevendo. Eu sou Ana Cunha, sou uma mulher negra, estou vestindo uma calça jeans, um top verde sem mangas, cabelos escuros, tamanho médio e estou usando um óculos. Bom, desafio grande que a gente tem aqui, né? Pensando que ali fora tem vinho gelado, cerveja gelada esperando por toda essa galera, a gente vai ter que prender eles aqui por mais uma hora ainda. Bom, a gente hoje teve a oportunidade de cruzar uma jornada grande, ouvindo tanta gente bacana falando sobre os desafios que a gente tem enfrentado quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão. Sobre muitos aspectos, fica até difícil, né, gente? Porque acho que, assim, tanto já se falou, tanto foi abordado, mas acho que o papel do grupo hoje aqui é trazer um pouco também de perspectiva de futuro, né? Quando a gente olha para a nossa indústria, o processo pela qual ela está passando, os desafios que a gente tem quando a gente olha necessidades de pensar os modelos laborais, por exemplo, né? Toda essa questão de transição energética, inovação, conhecimento, são muitas coisas que juntas trazem um desafio grande quando a gente pensa quem são as pessoas que estão endereçando, que estão pensando esses desafios, ou as que ainda vão endereçar, né? Porque, pensando numa característica da nossa indústria muito importante, que é a longevidade, né? A gente está falando de um negócio que são negócios de longo prazo e que, portanto, precisam pensar esses desafios e ter pessoas em todas essas gerações olhando para frente, né? Nesse sentido, gente, vou fazer uma primeira rodada aqui, entendendo como que vocês enxergam que nós estamos, ou se estamos, né, pensando com o raciocínio cruzado no sentido de pensar cada um desses desafios no longo prazo. Como que as pessoas, né, e como já foi muito dito isso hoje, que o negócio são as pessoas, né? E de fato, a gente não tem como fazer nada se a gente não pensar quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Como que a gente tem pensado, então, acho que primeiro é o engajamento com essa força de trabalho, esses empregados que já estão nessa indústria, né? E a nossa capacidade de atrair novos. E aí, pensando sempre nesse desafio de futuro. Camila, começar por você. Vamos lá, né? Fiquei aqui do lado, já começo abrindo essa fala. Ainda é boa tarde, né? Boa tarde. Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de pele parda, marrom. Estou usando um conjunto de uma camiseta com uma blusa, um fundo, eu acho que é cinza, com uns risquinhos pretos. Essa camiseta ela demonstra as minhas tatuagens. Eu tenho um cabelo curto, encaracolado,
E já estou aí no caminho do 40, quase 50 a mais também, viu? Já estou pensando nessa questão da longevidade. Mas vamos lá. Hoje aqui eu estou no chapéu representando o coletivo Quantos? Negros e Negras na Mineração. Não sei se vocês conhecem, acredito que nem todos conhecem, mas esse coletivo ele tem aproximadamente 2 anos e meio de fundação. É um coletivo no qual eu sou uma das cofundadoras. Acabei de ser promovida a presidente. Parabéns. Mas obrigada. Mas esse coletivo ele foi formado por profissionais da mineração e áreas afins, que é o diferencial dele. A gente viu, já entrando um pouco na pergunta, ou na deixa, a gente viu assim, somos profissionais há mais tempo na área da mineração. Eu, particularmente, estou há 26 anos, quase 27. Eu comecei como uma jovem, então acho que eu já passei por várias marcações aí, né, da diversidade. E esse coletivo ele foi pensado por profissionais e como a gente poderia também sair à frente e contribuir, além dos nossos espaços, porque eu também trabalho na mineração. Hoje eu não estou com o chapéu da Vale, eu estou com o chapéu do coletivo Quantos, mas eu também trabalho na mineração, como outras pessoas, que também, gente, e é muito importante dizer, um movimento. Não o movimento do movimento em si, mas é um movimento do cenário dentro da diversidade, né? Porque a diversidade ela te chama protagonismo. E o protagonismo exige que você faça as coisas acontecerem. E não é somente dentro do muro onde você está, a gente também pode ir para fora. Então, uma tendência de mineração, pensando nisso, eu penso que nós que estamos hoje inseridos neste momento, com os dados já postos na mesa, a gente sabe que a gente tem uma questão de talentos, a gente tem uma questão de uma agenda de descarbonização, tem uma questão de reputação neste momento, tem uma questão de relacionamento com comunidades vizinhas, com sociedade. Por que não parar e pensar todos conjuntos como fazer dentro das marcações? E o coletivo, quando ele sai com olhar com a agenda racial. Somos profissionais negros e negros, pensando a partir dos nossos pontos de vista, das nossas experiências, mas também dos nossos lugares de fala profissionalmente, dos nossos lugares de atuação onde a gente está inserido. Então, Ana, e a todos, eu acho que, nesse momento, eu vejo assim, hoje, eu após alguns anos, eu não fico muito romântica com a agenda da diversidade, inclusão e equidade e pertencimento, gente. Existe um P também, o pertencimento. Porque eu acho que é uma agenda que a gente precisa estar sóbria. A gente precisa estar sóbria diante dela para poder fazer o que tem que fazer. A gente sabe que, a partir do momento que os empreendimentos se comprometem a, de fato, ouvir internamente e também olhar para fora, são muitas as ações. Então, dentro do coletivo, a gente busca, nesse momento, ajudar essa agenda para o avanço de profissionais negros em cargos de estratégicos e de liderança. E também monitorar, acompanhar e poder contribuir. Então, a gente conversa com diversos stakeholders. Acho que, nesse momento, é o que a gente sempre fala, né? A gente precisa arregaçar as mangas e realmente buscar aí formas de atuar com um olhar transversal. Camila, muito bom. Você traz essa questão do pertencimento, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando da capacidade de se conectar, engajar pessoas. Você se sentir parte de algo, acho que é o primeiro passo. E aí, Lívia, passando para você sobre esse mesmo tema ainda, como que você enxerga esse desafio? Difícil, né? Eu acho que, primeiro, né, deixa eu me apresentar, fazer minha autodescrição. Sou uma mulher morena, dá para escutar? Dá. Uma mulher morena, branca, de cabelos morenos, desculpa, branca, de olhos escuros, e eu estou vestindo uma calça, acho que bege clara, e um blazer bege escuro. E fazendo essa reflexão, acho, do que a Ana trouxe, a Camila também, dos desafios, e olhando também para o futuro, né, eu acho que a gente divide hoje o que a gente tem de desafios em curto e longo prazo. Né, eu trabalhei antes de estar no RH em áreas de estratégia, então eu não consigo não fazer essa divisão, mas quando eu vejo curto prazo, eu acho que a questão da retenção, além da atração, ele é um ponto muito importante para a gente discutir. Porque a gente tem vários programas, né, hoje dentro da mineração, para a gente atrair mulheres, atrair outros grupos minoritários,
mas quando eles se deparam e entram nas organizações, como que a gente faz para a gente poder reter esses longos ciclos que a gente comentou? E eu acho que o maior desafio de curto prazo, a gente falou muito nos outros painéis, né, então não vou nem me aprofundar nesse tema, mas é a segurança psicológica. Né, a gente conseguir ser, de fato, quem a gente é dentro das organizações, para a gente poder querer se manter lá. Né? Então, eu acho que, no curto prazo, acho que a retenção, para mim, hoje, é uma pauta que a gente vem falando muito na Nexa sobre isso, na empresa que eu trabalho, porque é difícil, gente, geracionalmente, os grupos minoritários de mulheres, né? Então, a gente falou aqui mais cedo, uniforme para grávidas, né? Que às vezes a gente não tem alguma operação, banheiro, né? Que é basicamente básico isso, né? Mas como a gente faz, então, para depois que a gente atrai esses grupos, a gente conseguir mantê-los lá dentro, né? Então, eu acho que a gente, no curto prazo, a gente também deveria focar bastante nesse tema. Quando eu olho o longo prazo, aí me dá um pouco mais de quentinho no coração, não romântico, eu acho que como você falou, Camila, mas eu acho que só o que a gente vê aqui hoje, né? Eu estou há 17 anos na mineração, e eu lembro que a primeira, assim, que eu me alertei à questão de diversidade foi quando a gente discutiu sobre dress code, né? A gente trabalhava de terno e gravata, os homens, as mulheres não podiam usar calça jeans. Então, essa foi a primeira vez que eu lembro que alguém comentou assim, vamos ter um novo dress code aqui na organização e os homens vão poder tirar as gravatas. Né? E quando a gente vê essa mudança e o reflexo disso na sociedade, cada que hoje, né, de nós estamos representando uma expressão pela nossa roupa, né? Então, você com a sua tatuagem, eu com um terno que eu gostaria de usar e cada um aqui, a gente vê que a gente evoluiu, né? Bastante. E aí, quando eu olho para longo prazo, e trazendo um pouco dessa reflexão, dessa movimentação que a gente já fez, eu acho que a gente vai ter que se mover mais rápido. Né? E como que eu vejo essa movimentação mais rápida? De fato, é trazendo a diversidade para dentro. Né? Porque hoje, eu acho que as pautas que a gente discute aqui, elas são reflexo da sociedade. Né? Das mulheres entrando no mercado de trabalho, das pautas, né, que a gente vê aí à tona na sociedade, elas viram reflexo da organização. E quanto mais gente diversa a gente vai trazendo, mais essas demandas começam a acontecer. E eu acho que o nosso principal, e a mensagem que eu queria deixar aqui nesse começo, eu acho que o nosso principal desafio é como a gente, como organização, a gente acelera essas transformações. Porque se a gente não acelerar, a gente vai continuar reativo. Né? Que hoje o que a gente está fazendo aqui é uma reação, né? Não é a gente não está sendo proativo. Né? E aí, na Nexa, o nosso propósito é a mineração que muda com o mundo. Então, acho que a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. A sociedade vai mudar, a mineração vai mudar, e a gente também, como organização, ou executivos, né, e profissionais aqui de mineração, a gente vai ter que se adaptar, mas mais rápido. Né? Então, acho que essa discussão, para mim, ela é muito rica. Eu sou muito honrada de poder representar várias vozes da Nexa, né, que eu estou aqui representando hoje, porque a gente tem que se acelerar tudo isso. E aí, para mim, é com diálogo. Né? Não tem outra forma de a gente fazer. Olívia, essa questão do ritmo é muito importante que você traz, né? Porque quando a gente olha para os números e quando a gente olha para os desafios que a gente tem como sociedade mesmo dentro desse tema, as metas que as organizações têm ou os números que essas metas têm sido capazes de performar, a gente vê que tem um descompasso grande. Ainda tem um descompasso grande, né? E isso não só falando das empresas, mas se a gente olhar para esse tema considerando as políticas públicas, o resultado que elas têm apresentado até hoje, né? Então, de fato, é um desafio da sociedade, não é um desafio só do setor privado. Mas a gente tem uma capacidade de aceleração maior quando a gente olha para dentro das nossas organizações, sem dúvida nenhuma. E aí, Silvia, olhando para esse futuro e olhando como a gente está sendo capaz de atrair pessoas interessadas em se juntar a esse negócio, você enxerga que a gente tem ido mais rápido, que a gente tem, de fato, pautas mais propositivas, e o que seria esse grande desafio na sua visão? Bom, eu estou tentando lembrar. Boa tarde, meu amigo intérprete. Meu nome é Silvia, e o meu sinal é este. Bom, por que eu gosto de começar assim, mesmo sabendo que eu posso estar fazendo tudo errado? O que eu acredito muito, e quem me incentivou, num primeiro momento, a começar
tem um ano que eu estou especificamente com a pauta de diversidade e inclusão na empresa, mas já antes, né, tinha muito esse olhar, tem coisas que a gente nasce, né? E eu fui aprendendo como canalizar isso da melhor maneira. E o meu filho, teve uma pessoa que hoje mais cedo que falou, né, de aprender com os filhos, ele começou a aprender Libras na aula de educação física. Nada a ver com nada. E ele começou a chegar em casa, me perguntar, me mostrar, tal, e na empresa a gente começou a fazer o curso de Libras. Eu falei, eu vou fazer esse curso de Libras minimamente para que eu consiga receber alguém. E aí, quando você pergunta, né, desse momento, desse time, né, eu acredito muito que tem uma questão que ainda é muito deixada de lado, né, dentro do nosso país, que é a base da educação. E quando a gente vai entrando nesse cerne, né, da educação, e por isso que assim, eu acho difícil falar, eu particularmente assim, está acelerado, estamos atrasados, porque assim, em nenhum momento anterior da vida a gente parou para discutir de uma maneira tão adulta sobre um assunto que sempre foi deixado de lado, né? Vários exemplos foram trazidos aqui hoje. Né, o Rubem falando daquele filme que é maravilhoso, né, quando coloca, né, a questão de por que ela demora muito, né, do ir e vir ao banheiro porque ele era longe, e a gente se depara com isso hoje ainda. Então, assim, eu acredito que, primeiro, a gente tem que dar também um colo, né, para a sociedade, no sentido de você precisa aprender. Mas a gente agora precisa de ir para um outro passo, que é, você já aprendeu, a gente precisa de você e você precisa fazer isso acontecer. E tem um colega do tema, né, que a gente fez o ano passado uma jornada interessante com ele, que ele adora usar um termo que eu falei que eu me apropriei, que ele fala muito assim, na posição que nós estamos, a gente tem que hackear o sistema. Né, que é do tipo, foi falado aqui também, não dá mais para eu falar, então tá, vamos olhar a meta, então tá, vamos olhar sobre isso. E aí, né, trabalhando em mundos corporativos, como todas e com certeza, né, grande parte aqui trabalha, fui começando a pensar como provocar esse futuro a partir de situações reais da nossa sociedade, que estão lá, se você digitar www.ibge.com.br. Não inventei nada. E quando a gente olha, né, uma taxa de desemprego que melhorou já muito, né, do ano passado para esse, mas ainda temos 6,8 milhões de pessoas desempregadas no país, eu comecei a inquietar e pensar, então, como ajudar a carregar esse futuro de uma maneira mais genuína e mais possível. Né? Teve um outro momento da empresa que a gente estava fazendo um painel feminino também, fiz uma pergunta assim para eu era a Ana, naquele momento, e ela falou assim, eu falei, lugar de mulher é onde ela quiser? E eu tomei um susto, mas um susto positivo, porque ela falou, não. Porque ainda não é onde ela quiser. Eu falei, nossa, faz total sentido. Porque ainda não nos preparamos para isso, e assim como quaisquer outros grupos minorizados. Mas, então, como que a gente vai fazer isso acontecer? E aí, quando eu penso nesse número, e um número positivo, que a Ana falou aqui mais cedo, abrindo o dia, né, do número de vagas colocadas em prol da sociedade, a gente não consegue encontrar essas pessoas, foi quando eu pensei, falei, eu olhava particularmente no primeiro momento atração, depois seleção e depois a diversidade veio para mim. Eu falei assim, a gente está míope. O que a gente não está conseguindo olhar que vai para além de modelos tradicionais das organizações, né? E quando a gente começa a pensar como fazer esse futuro ser acelerado, e aí com intencionalidade, hackeando esse sistema e usando esse lugar que eu estou, a gente começa a encontrar espaço, que foi o case que a Regiane falou aqui, que a gente começa a entender por que ainda existe 6,8 milhões de pessoas desempregadas. O tamanho das empresas que a gente está hoje aqui à frente, as pessoas olham e falam, esse lugar não é para mim. Será que eu posso tocar esse lugar?
Então, isso é muito triste, porque aí volta na questão da base educacional, né? As pessoas perderam a questão da dignidade do próprio sonhar, do próprio caminho, né? Carreira, então, nem se fala. Então, para mim, assim, eu não consigo ainda enxergar assim, se a gente foi rebocado ou se a gente foi puxado. Mas eu acredito que é isso que todos nós aqui, né, independente da nossa cadeira hoje, que a Camila vai trazer também um pouquinho mais aqui, como é que a gente externa isso para outros lugares, que isso vai sendo algo que você vai contagiando outras pessoas que estão ao seu lado. Muito bom, Silvia. Você falou de hackear o sistema, né? Eu costumo falar que a gente vai minando o sistema pelas frestas, né? Então, a gente vai ali, de pouquinho em pouquinho, pelas brechas que aparecem, as fraturas, e acho que é um pouco do que todo mundo que passou por aqui hoje está fazendo. E é importante que isso aconteça, né? E aí, Flávia, você como hoje uma pessoa que está liderando essa discussão de atração de talentos, né? Foi muito falado hoje aqui mais cedo também sobre o que é talento, e eu acho que, de fato, a gente precisa ressignificar o que é talento, né? Mas a gente pode deixar para falar isso depois. Você enxerga que a indústria ela está olhando para a direção correta? Começou bem, hein, Ana? Bom, primeiro, boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Flávia, sou gerente de Talent Acquisition da Mosaic desde 2022. Estou me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, cis, de cabelos castanhos, longos, e estou inteira de roupa preta hoje, tá? Eu acho que a gente está indo na direção certa, ou pelo menos eu quero acreditar que sim. Desde quando eu comecei a trabalhar com recrutamento e seleção, e essa não é a minha base, né, não sou psicóloga de formação nem nada, a gente tinha que entregar os melhores candidatos e ponto. Não existia uma demanda por perfis diversos. Ninguém olhava para isso. Então, isso mudou, isso foi tomando forma ao longo dos anos, e vou dizer que de 5 anos para cá ainda mais forte, e hoje, enfim, olha onde nós estamos hoje aqui, né? O que a gente está fazendo, o que a gente está discutindo. Então, é um tema que é importantíssimo, relevante, e quem não está jogando junto está perdendo, e está perdendo bastante, né? É bom correr atrás, porque sempre é hora, mas precisa correr atrás. Então, eu acho que sim, a gente está no caminho certo, mas tem muito detalhe que a gente precisa avaliar no dia a dia. Um dos temas que eu queria trazer aqui é sobre justamente as expectativas de carreira e os valores dessa nova geração, que são os nossos futuros gerentes, os nossos futuros líderes. Se a gente for pegar o recorte da geração Z, que são as pessoas que nasceram entre 1997 e 2010, agora, em 2025, eles vão completar 28 anos. A projeção é que, em 2025, 1 a cada 10 gestores, gerentes que a gente tenha, vem da geração Z. E aí? Como é que a gente vai lidar com uma geração que cresceu no meio da tecnologia, na velocidade da informação, que o tempo todo está se atualizando, tem uma pressa maior para fazer acontecer, né? Entre outros pontos que levam em consideração, e a gente vai acabar se aprofundando depois, obviamente, mas que pensa muito mais, que valoriza muito mais o equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional, que olha muito mais para o desenvolvimento da carreira no curto, no médio e no longo prazo, né, que tem uma questão da saúde mental muito forte, que precisa priorizar, tem essa necessidade. E aí a gente entra, então, vou puxar o gancho com a atração e com a retenção que a gente falou aqui, né? Para a gente de Talent Acquisition, dessa área de recrutamento e seleção, começa desde lá da postagem da vaga, para eu ser atrativa para essa nova geração, ao longo de todo o processo seletivo, trazendo informações pertinentes, dando o propósito que tanto essa geração busca, né? Eles querem fazer uma transição de emprego, eles querem buscar uma nova oportunidade, mas eles querem propósito naquilo que eles fazem, eles querem ter o sentimento de estar agregando valor nessa atuação, até, de fato, a concretização de tudo aquilo que eu vendi no processo seletivo, que ele vai encontrar, ela vai encontrar quando chegar aqui e começar a trabalhar com a gente. Então, aí entra a parte da retenção, que eu acho que é um tremendo de um desafio também, porque daí
começa a envolver muito mais gente. É o BP, é o líder direto, são todas as outras áreas, a diversidade e inclusão, é o pessoal de comunidade, de comunicação e assim por diante. Né? Então, a atração é um mega de um desafio, porque está todo mundo em busca dos melhores talentos, está todo mundo em busca dos perfis diversos, e de entregar a melhor qualidade no menor tempo possível, ao mesmo tempo em que depois reter, manter todo mundo engajado, com a energia lá em cima, entregando os melhores resultados, também é um grande desafio. Então, respondendo, Ana, sim, eu acho que a gente está num bom caminho. Acho que a gente vem evoluindo de forma linda, mas tem um bom caminho ainda pela frente. Temos muita coisa para correr atrás. Caminho longo, né? Com certeza. Eu vou emendar a sua fala aqui, mas antes eu só queria lembrar, gente, que vocês podem mandar as perguntas, né? A gente tem aí o QR Code atrás do crachá de todo mundo, então, por favor, fiquem à vontade, aproveitar a oportunidade aqui de ouvir o que as nossas painelistas têm a dizer. Mas eu quero fazer esse gancho que você falou dos talentos, com a questão do ambiente seguro, né? Acho que a Lívia, né, Lívia, queria que você trouxesse um pouco isso da segurança psicológica, porque o talento, né? A gente fala muito de talento, talento, talento. A depender da forma que a gente trata essa discussão internamente, ela também vira uma variável de pressão que também impacta a questão da segurança psicológica. E aí, voltando naquilo que a gente falou do que é talento, né? Talento é quem performa mais, é quem estudou numa universidade X e que fala 2 ou 3 idiomas. Como que a gente está conjugando isso, né, do ponto de vista interno? As mensagens que eu endereço quando eu falo o que são as melhores performances e o que isso gera nas pessoas. Acho que essa é uma vertente importante quando a gente fala também da segurança psicológica daquele ambiente, né? Como que isso conversa com a cultura das organizações. E, Lívia, se você puder trazer também um pouco, a gente fala do extramuro, né? Então, que não é só também o que está acontecendo dentro das nossas operações, porque todo mundo que está lá dentro vem do ambiente externo. Você podia trazer um pouco para a gente desse desafio da segurança psicológica? Claro. Obrigada. Acho que esse tema a gente discutiu, né, e até em alguns outros painéis, o quanto esse também é um reflexo da sociedade, né? Eu não sei se foi pós-pandemia só, mas eu acho que a geração Z ela já vinha trazendo. Eu acho que essa necessidade da gente falar sobre isso tem muito a ver com vulnerabilidade, né? E quando a gente olha essa evolução, que eu acho que não só a mineração, mas o mundo veio passando, a gente não ter mais, né, o profissional e o pessoal, a gente ter uma mistura e conseguir estar na sua integralidade dentro de uma empresa, a gente vai passar por essas barreiras de segurança psicológica e isso vai ser uma pauta para a gente discutir. E, para mim, ele é um ponto muito chave na retenção. Né? Porque quando a gente está vendendo uma vaga, porque eu acho que, né, não tem outra forma de fazer isso do que uma venda, eu estou vendendo a empresa que eu trabalho, quando as pessoas elas entram aqui, né, elas entram nas organizações, e elas não reconhecem essa venda, né, tudo que ela tem de propósito ou do que foi prometido para ela, isso cai por terra. Né? E isso vai minando também a segurança psicológica dela, porque ela está num ambiente que talvez ela não possa falar, ela está numa cultura que não foi vendida para ela, né? E aí a gente tem essa necessidade, então, interna de tratar o assunto. Mas, para mim, ela não só interna. Né? Eu acho que você trouxe um ponto, Ana, que é o extramuro, que é como a gente também traz, e eu acho que esse é um grande aliado da segurança psicológica, que é representatividade. Né? Quando a gente se reconhece, né, nos diferentes também, os grupos tendem a se juntar. Isso é do ser humano, neurociência. Né? Não somos nós aqui que descobrimos isso. E quando eu vou para o extramuro, quando eu vou para a comunidade, a representatividade ela é muito importante. Porque a gente sabe que a mineração ela está em lugares, né, em sua grande maioria, afastados de grandes centros urbanos. Né? E aí, quando eu quero entrar naquela comunidade, eu quero que ela venha trabalhar, a gente falou aqui, acho que de várias ações, né, de treinamento, de políticas de atração para as comunidades, mas que eu quero que essas pessoas trabalhem. Imagina uma índia que chega no Mato Grosso, numa operação, que não tem mais nenhuma índia trabalhando. Né? Ela não se sente representada ali. E aí, quando ela não se sente representada, a chance dela
ou não ter uma segurança psicológica, ou de querer ir embora, ela é muito grande, né? E eu trouxe esse caso dessa Índia, que é um caso real nosso, que a gente viu o quanto é importante a gente ter essa representatividade da comunidade para dentro das organizações, né? Então, obviamente, cada comunidade tem as suas peculiaridades, suas particularidades, mas a gente fazer esse diálogo, a gente entender, estar lá em loco, entendendo como funciona essa dinâmica da comunidade, para a gente trazer a representatividade para dentro, né, das organizações, ela é muito importante, né? Então, eu vejo hoje, quando a gente fala de atração, mas muito mais até aqui nesse meu recorte de retenção, a segurança psicológica, a gente falar sobre isso, eu acho que é uma pauta que a gente, assim, né, do CEO da empresa até qualquer operador, a gente sabe que é importante, né? Como a gente fala sobre isso, são maneiras diferentes, que a gente tem grau de maturidade diferentes, não só até culturais, né? A gente lida na Nexa com o Brasil e Peru, e aí a gente tem também barreiras culturais ali para falar sobre segurança psicológica. Mas quando a gente traz, a gente quebra essa barreira, e muito vem da liderança, né? Assim, quando a liderança também se vulnerabiliza e traz isso daí como pauta, a gente vê que o aspecto de retenção, o propósito que a geração está buscando, ela fica muito mais fluida, e a gente consegue, acho que, ser mais efetivo, mais produtivo, e tudo que a gente sabe, segurança psicológica traz. Mas não só esse ponto, mas a representatividade também, né? Então, acho que é um convite a gente a refletir sobre isso, né? O quanto, de fato, a gente é diverso, né? A gente vê os números, quando a gente olha mulheres, né? A gente já tem lá os 51%, né? Eu acho que outro painelista trouxe aqui o dado do IBGE, mas a gente ainda tem na mineração, em média, aí, 15%, 20%, né? Querendo chegar, muitas vezes, a 30%, ainda não é o reflexo que a gente gostaria de ter de representatividade. Mas é um grande começo, né? E aí eu estou falando de um grupo que a gente já discutiu muito, que são mulheres. Mas a gente tem várias interseccionalidades nisso, que a gente precisa discutir. A gente falou um pouco mais cedo do etarismo, mas tem várias outras, e que a gente só consegue com representatividade, né? Então, eu acho que é um convite ao time de talent, muitas vezes, a repensar, aos líderes entenderem que, de fato, é diversidade, né? Que já foi a pauta de cumprir cota, a gente não fala mais sobre isso. Agora, de fato, é dinheiro nas organizações, é receita que a gente aumenta, né? Mas a gente, de fato, acho que o aumento da representatividade vai nos ajudar muito, como setor de mineração, a evoluir. Até porque não é mais representatividade, né, Lívia? Assim, ninguém quer se ver representado, as pessoas querem estar lá, se representando, né? Não quero ver só alguém que me represente num número de 10%, X% ou 0%, 1%, que seja. Acho que também essa é uma fase que já passou, né? As pessoas precisam estar dentro desses espaços, como elas estão em tantos outros, né? E acho que esse é um caminho, acho que quando a gente pensa em aceleração, que precisa ser superado, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de como nós somos percebidos nas comunidades, ou pela sociedade, falando assim, e aí a gente tem pesquisas 1000 que podem mostrar isso, né? Eu queria trazer um pouquinho esse assunto para a Silvia e para a Camila, sobre uma perspectiva que a forma que a gente é percebido impacta na diversidade ou na capacidade de atrair e de ser diverso. E aí eu queria fazer um paralelo, porque, assim, especialmente quando a gente pensa nas comunidades ou nos territórios onde nós estamos operando, porque, sim, né, acho que grande parte das pessoas que trabalham nessas operações são pessoas que estão ali naquele território e que percebem aquela operação, aquela empresa, sobre um determinado ângulo, né? Como que vocês têm visto isso? E aí eu queria trazer a questão do dado, porque a Silvia falou muito, vai lá no IBGE, né? E a gente está trabalhando com isso. Eu acho que a gente precisa, de fato, trabalhar com o dado da sociedade, especialmente quando a gente está falando dessa perspectiva. Eu queria trazer um dado que me chamou muita atenção essa semana, de uma pesquisa que foi feita pelo CEDRA, que é o Centro de Estudo e Dados sobre Desigualdades Raciais. E aí eu vou me permitir fazer esse parênteses, especialmente desse recorte. Queria que você as duas falassem, mas queria que você, pela sua experiência, Camila, trouxesse um pouco.
E a pesquisa, assim, é bastante assustadora, porque ela mostra que... ela mostra que, de modo geral, a média salarial de uma pessoa branca e de uma pessoa negra... o salário da pessoa negra é 59% do salário da pessoa branca, e aqui a gente está falando de média salarial das profissões, tá, gente? Eu não estou falando de uma coisa específica. E quando eles comparam o dado de 11 anos atrás com o dado de hoje, esse número ele subiu de 57,8 para 59. Né? Assim, é um avanço bastante marginal. E aí o pesquisador ele ainda traz um dado super importante, que é, a considerar esse avanço se repetindo nos próximos anos, a gente vai conseguir equiparar, então, ter a sonhada equidade salarial desses grupos em 2.365. Em 340 anos, gente, né? Nem preciso dizer que não é um número razoável. Então, às vezes, as pessoas falam que a gente precisa... é com o tempo. As coisas, com o tempo, elas vão acontecer. É devagar. Não, elas não vão acontecer com o tempo. E elas também, devagar, elas vão demorar muito para acontecer. Né? E eu quis trazer esse dado aqui porque ele pode ser extrapolado para qualquer outro recorte. Porque eu acho que mostra que a inação ela é muito nefasta e ela, quando a gente pensa na nossa capacidade de sociedade e como empresa, de fato, ter processos equânimes, quando a gente pensa que isso é a tal sonhada boa performance ou, né, a performance de alto rendimento dentro das organizações. Bom, trazendo isso para esse contexto, Camila, da sociedade e da diversidade, quais são os desafios, de fato, que a gente tem para conseguir transpor o número para ações que sejam ações que façam sentido? Ótima pergunta para 7 minutos. Mas vamos lá. Realmente, os dados eles são assustadores quando a gente para pensar que a gente está em 2025. Se a gente considera que, nos últimos 10 anos, a gente está discutindo ações de diversidade de forma mais enérgica, e que, nos últimos 5 anos, muito mais com os movimentos, né, que engajaram mais empresas, já era para ter visto uma melhora significativa nesse dado. Só que eu gostaria de chamar a atenção, Ana, que assim, são mais 300 anos, considerando um recorte racial de quase 500 anos. Então, soma aí, são 800 anos. Então, o olhar para trás para poder olhar futuro. Esses dados eles são reais. No coletivo, a gente conversa com pessoas Nordeste, Norte e Sul, que são integrantes. E onde a gente se encontra são ou nas experiências também de vida, ou nos olhares, né? Então, não assuste quando a gente para pensar que, quando fala de talento, as pessoas negras têm esse talento, têm o requisito, mas elas não caminham, né? Elas não andam. Então, assim, eu acredito que a gente não tem mais o tempo da espera, gente. A gente está... E é muito importante, a gente ouviu aqui ao longo do dia, a gente está dentro do setor da mineração. A mineração, por si só, ela já traz algumas marcações. Então, a gente não precisa ter pudor para não falar de racismo. A gente não precisa ter pudor para não falar de machismo, porque isso está dentro do universo da mineração, desde que a mineração se constituiu. O que não dá é a gente caminhar em passos curtíssimos quando a demanda exige passos largos. E são passos que, no campo da negação, e quando eu falo negação, gente, é no campo da gente duvidar se isso está acontecendo e se isso, de fato, é um número real. Nesse campo, a gente leva mais tempo para poder agir.
Então, assim, o CEDRA é uma instituição renomada de pesquisa, então, de fato, o número é validado, infelizmente, mas quando a gente vai abrindo as interseccionalidades, a gente vai vendo a condição da mulher, a condição do homem, a condição da violência para uma mulher negra, e vai só aumentando essa questão dos dados dentro dos indicadores de direitos humanos. Então, eu não vejo outra saída que seja trazer o problema para a mesa e adotar métricas mais rápidas, posicionamentos mais efetivos, porque a gente não tem mais esse tempo para o calma que a gente está se adequando. E é importante dizer isso porque somos todos desse ecossistema. Então, quando a gente vai para fora, para as comunidades vizinhas, ela se reflete aqui dentro da mineração. Quantos líderes têm filhos trabalhando, né? Então, essa credibilidade, esse olhar para o futuro, depende muito de como a mineração hoje está falando para fora e está praticando para dentro. Então, acho que esse é um dos grandes agravantes quando a gente pensa na atração e nessa conexão. A própria Silvia trouxe a questão da educação. É complexo quando a gente vai para fora e vê quais são os índices e aonde é o problema. É a população negra, né? E quando a gente olha onde a mineração está inserida, são em regiões que têm a maior... Quando a gente considera que 56% no Brasil é a população negra, então, em qualquer lugar, esse reflexo vai gerar. Mas, quando a gente olha para a mineração onde ela está alocada, exige também que tenha ações mais diretivas, investimentos mais assertivos. Eu acho, Ana, que, neste momento, esses dados só corroboram para uma mudança que não acontece da forma como a gente espera que vai acontecer. A gente está completando agora 30 anos da política de cota. 30 não, acho que é 30, mas um pouquinho, já completou os 30 anos. Eu lembro que, em 2018, eu mesmo participei de algumas rodadas, né, do Ministério Público, e já exigindo das empresas já um plano de ação para poder fazer essa cota, essa política ser praticada. Quando eu paro para pensar na política de cota de profissionais, de pessoas com deficiência, e paro para pensar no quanto a gente ainda fica lidando com os arcabouços legais, direcionando para a raça, a perspectiva é que vai levar muito mais de 300 anos. Porque as agendas raciais, ela perpassa em qualquer marcação da diversidade. Né? Gênero, pessoas com deficiência, orientação sexual, geracional, ela perpassa, gente. Então, se a gente não olhar para ela de frente, a gente pode caminhar nas demais, mas esse indicador não vai mudar. E acho que você traz um ponto, né, super importante, que se você não reconhece, né, você não muda. Não muda. Então, quando a gente olha para o setor, acho que existe um caminho, um passo que precisa ser dado, por exemplo, quando a gente pensa nas metas setoriais que a gente tem, a gente não tem uma meta de raça, por exemplo. Né? E você trouxe um ponto que precisa colocar na mesa. Né? Tem uma dificuldade de se falar sobre, mas, de novo, né, se não vai para a mesa e se a gente não de fato encara essa questão que está posta, a gente não avança. Né? Não avança. E aí, Silvia, vocês têm feito algo nesse sentido, com esses dados públicos que vocês trabalham? Só voltando um pouquinho na fala da Camila, gente, eu não fiz minha autodescrição. Perdoa, fiquei tentando lembrar as letras do meu nome. Vou falar rapidamente. Sou uma mulher branca, de baixa estatura, estou com uma blusa vinho e uma saia um pouco cinza. Bom, mas para falar um pouco do que a Camila estava falando, para falar do que a gente está fazendo, né? Uma das coisas que eu, particularmente, né, como a embaixadora de um tema que é genuíno e que é o legado único que a gente consegue deixar, independente de qual comunidade, de qual lugar a gente está instituído, eu tenho feito muita provocação, foi falado aqui também mais cedo da questão dos lugares de privilégio. Né? E hoje, a grande maioria de nós, me arrisco a dizer aqui, inclusive dentro desse auditório, né, nós estamos nesse lugar.
né? Cada um pouco mais à frente na casa e do jogo, um pouco mais atrás. E aí, algumas coisas que precisam ser pensadas e consideradas, né? Eu adoro olhar a etimologia das palavras e diversidade, né? Eu estava olhando um pouquinho antes de chegar aqui, a diversidade, né? Ela vem do divergere, que o dis é para o lado, e o vergere é você virar-se. Então, antes mesmo, né, de colocar na mesa, tomar essa consciência de quando eu olho para o lado, quem está ao meu lado? Né? Eu tenho procurado entrar nas reuniões e às vezes, eu até coloco as fotos quando não é câmera, que eu vou dar uma palestra à distância. E tal. Eu falei, vamos dar uma olhada aqui no nosso grupo, que nós estamos aqui agora, e ainda assim eu me surpreendo, sabendo quem as pessoas que eu vou encontrar. Então, e eu sempre falo uma coisa, eu voltei a ver televisão aberta. Nossa, cruzes, que coisa... Gente, nós temos o privilégio de ter um controle na mão e colocar o que eu quero na hora que eu quero. Mas o que chega na casa das pessoas? Nós não estamos vendo mais. E no momento que eu não estou vendo mais, é muito difícil eu tentar praticar a empatia. Por quê? Né? A gente vê em comunidades periféricas, né, nas favelas, a gente vê coisas de uma sobrevivência. Um dia que eu fui fazer uma visita numa favela, que eu cheguei junto com um carteiro, que eu me dei conta, o carteiro procurando a casa do Joaquim, da Joana, gritando onde que era, porque não tem CEP, não tem número. Então, são coisas muito básicas e que vão nos distanciando. Então, quando você me pergunta, né, dentro do que a gente está fazendo, talvez eu preciso hoje trabalhar com a minha frustração, porque a gente que puxa essa agenda, a gente sabe, aí sim, voltando lá na sua primeira pergunta, eu queria que ela tivesse, né, num outro lugar, mas como que eu volto de novo e puxo aquele que ainda não está conseguindo perceber isso, e que ele tem uma implicação, ele tem uma responsabilidade sobre. Então, dentro dessa perspectiva, né, esse é um dos pontos, né, que, dentro hoje da minha responsabilidade, do que eu acredito, é onde a gente vem tentando puxar as pessoas para esses lugares. Essa pergunta, quando eu faço, ou quando eu provoco, né, do controle remoto, eu vi umas caras aqui que são as caras que a gente vê no dia a dia quando eu faço essa pergunta, porque a gente vai perdendo essa autoconsciência e a gente não pode se distanciar dela. Porque é a autoconsciência que vai fazer com que a gente tente voltar, nesses 500 anos falado pela Camila, para tentar buscar uma maneira de equilibrar e de acelerar essa tão falada reparação histórica. Mas essa reparação não vai dar para acontecer se eu me fecho no meu mundo, se eu fico na minha bolha. Então, assim, quando o meu filho, um dia... Gente, eu vou falar do meu filho várias vezes. Várias não, porque já vai acabar, vai, né? Porque ele já está quase acabando. Já vai acabar. Mas é um mentor na vida quando a gente se torna mãe, né? Foi difícil para mim explicar para ele por que o Vini Júnior, ele ama futebol, sendo um exímio jogador, por que ele estava sendo discriminado. Né? Então, assim... Como é que você explica isso para uma criança, né, que já vem com drive? Foi falar, ainda bem, né, gente? A Flávia falou aqui das gerações, a luz no fim do túnel está se abrindo, né? Então, assim, e aí os impactos, né? Quando a Adriana aqui mais cedo, né, falou um pouco da fundação, a gente tem se unido muito, a nossa fundação, inclusive, para repensar e fazer novas discussões de como que eu uno a Aliança da Educação da Fundação, que é uma educação para o trabalho, ela está focando nisso, com as nossas portas de entrada. Porque, se eu não encontro essas mulheres, vamos pegar aqui um marcador, prontas, eu preciso começar num passo anterior. Esse vai ser um pouco, né, de qual que é o fomento que a minha companhia está conseguindo alcançar. Eu tenho que olhar para o hoje? Tenho. Nós somos um negócio, a gente tem entregas como...
né? A Lívia aqui falou o tempo todo, mas alguma coisa adjunta eu preciso fazer para que isso caminhe para um lugar que a gente tente acelerar esse tempo lastimável que a Ana trouxe aqui para a gente nessa pesquisa, né? De novo, a gente volta na questão de acelerar, de tempo, né? Eu queria virar um pouco para um outro recorte, que é essa questão geracional, Flávia, e vou já casar com uma pergunta que tem aqui, da nossa audiência, porque está bem alinhado com o que você vai falar, falando aqui, né, que a partir de 2040 a curva populacional inverte e a gente vai precisar de mais pessoas mais velhas do que pessoas jovens, né? E aí, voltando para a sua reflexão da questão intergeracional, como que essas coisas estão sendo endereçadas? A gente está pensando nisso? Tá pensando nisso porque a gente está vivendo, principalmente no setor mineral, como a gente já comentou aqui, o ciclo é muito longo. Então, é muito comum a gente ver nas estruturas, né, de empresas desse segmento, pessoas que têm muito tempo de casa. E, naturalmente, essas pessoas estão tendo que conviver com essa nova geração que está chegando, essa nova liderança que eu comentei aqui, né? Essa nova linha de gestores que estão batendo na nossa porta agora, em 2025 já. Né? Então, isso está acontecendo, isso é real. Né? E aí a gente precisa muito trabalhar, primeiro, acho que não valorizar e nem desvalorizar nenhum nem outro, né? Quem está mais tempo já viveu um ciclo muito grande, tem uma bagagem imensa, e a gente precisa justamente trabalhar na transferência de conhecimento para essa nova geração que está chegando, que, apesar de ter vindo nesse banho de tecnologia, de atualização e tudo mais o que a gente já comentou aqui, mas que também precisa ser treinado para aprender com quem já está mais tempo no negócio, ou com quem já vivenciou muito mais. Então, acho que isso também tem que ser algo que está no radar e precisa ser aprofundado das empresas, justamente como é que faz esse balanço entre as gerações, né, para que a gente aproveite o melhor de cada uma delas. Então, é um ponto super sensível. E, ao mesmo tempo, que a gente tem que pegar quem está mais tempo em casa e também prepará-los para receber essa nova geração, que pode não ter tanto conhecimento no segmento, porque ainda não tem tempo de vida suficiente para ter vivenciado isso, mas que vem com um outro olhar, com um outro nível de agilidade e de outras vivências que também são muito agregadoras para o nosso negócio. Né? Então, de novo, é a atração e a retenção. Né? É a nossa dificuldade de atrair, reter quem eu estou trazendo, mas também reter quem já está aqui dentro. A gente não pode perder quem você investiu tanto tempo nessa mão de obra, que conhece o seu fluxo end-to-end, né, do começo ao fim, e depois a gente acaba perdendo para o mercado. Então, acho que na Mosaic a gente tem feito muito bem essa conexão e a gente tem valorizado muito essas relações, dando voz o suficiente para que todos se sintam muito bem representados, tenham seu poder ali de influência e de comunicação. A gente vê muito o mix. Se eu for olhar para o meu próprio time de Talent Acquisition, eu tenho pessoas que são mais velhas que eu tenho pessoas que são super jovens, e o quanto a gente se complementa no dia a dia, porque ele ali sabe uma tecnologia que eu nunca ouvi falar, mas ela ali tem 12 anos de casa, conhece muito mais, e é um braço direito, às vezes até esquerdo, meu também. Então, é justamente isso. Isso é para tudo. Isso a gente está falando de geração, mas é para todas as relações, é para todas as áreas. A gente não dá só para falar de recursos humanos, é para todo lugar. A gente tem que ter esse jogo de cintura, essa sabedoria para lidar com o diverso, com o diferente. E a gente só cresce com isso. Né? A partir do momento que você se propõe e se abre para isso, a gente só colhe benefícios, só colhe frutos disso tudo. Sem dúvida. Ana, deixa eu trazer só um ponto do que você falou, Flávia, que eu acho que é muito relevante, de quanto essa geração também tem uma sede de transformação. Né? Eu acho que a gente tem que usar muito disso. Eles chegam muito mais conscientes, né, do que, né, acho que você comentou sobre seu filho, né, que já chega indignado, né? Nossa geração teve que aprender com essa indignação. Eles já chegam indignados. Então, se a gente potencializa essa vontade de transformação deles, eu acredito que essa geração vai nos ajudar a acelerar. Né? Então, para mim, ela é muito essencial, acho que nesse processo.
Eu até peguei o microfone aqui e vou falar rapidíssimo. Eu só queria dizer que, assim, a gente está falando de gerações aqui, gente, mas tudo é fluídico, né? Nós também já fomos gerações jovens chegando no mercado de trabalho e alguns num ponto de inflexão, né? Então, assim, o que eu gostaria de deixar para a gente pensar é que diversidade não é algo novo, somos todos diversos a partir do momento que nascemos. Então, sempre onde tem gente, tem diversidade. Tecnologias, elas são ferramentas, mas sempre existiu tecnologias, né? Então, acho que isso também não é novo. Mas quando a gente pensa também, eu estava te ouvindo falar, pensando, gente, a gente fala tanto de talento, retenção, atração de talento, e já posiciona mentalmente pessoas novas, mas eu queria trazer novamente um recorte racial. Se a gente está com muita dificuldade de encontrar talentos diversos, e lembrando que, mesmo se uma empresa ainda não fez o seu censo, fatalmente deve dar entre 50% a 60% de pessoas negras na base mais técnica, operacional, né? No máximo ali um técnico especialista, por que não pensar geracionalmente que a própria atração do talento está dentro desses espaços também? Então, acho que a gente está aí com várias questões para tratar ao mesmo tempo, só que tem uma que está posta, sempre vai ter gerações novas, né? E eu estou falando isso causa... Eu fui uma geração nova, gente. Eu entrei com 18 anos, e eu peguei a geração anterior, e eu entrei exatamente quando o RH informatizou. A pessoa sabia fazer uma folha de pagamento na mão, eu sabia informatizada. E deu certo. Gente, estou sendo pressionada aqui. Estão dizendo que a gente só tem mais 30 minutos, então... 2 minutos, mas eu pedi mais 5 aqui aos técnicos. E aí, queria fazer uma última rodada com vocês mesmo. Se vocês trouxessem uma última palavra, rapidinha, pensando o quanto que a indústria está preparada para o futuro, considerando tudo isso que vocês trouxeram. De 0 a 10. A minha é quantos profissionais negros e negras vão caminhar aí diante de todos os desafios. Então, o preparo é esse. Quantos? Sair do número de porcentagem, né, e começar a olhar para números absolutos. Isso requer mexer toda uma engrenagem. Espero, né? Flávia. Ela está afiada hoje, né? Tem a gente quer mais 30 minutos. Imagina. Eu não sei te falar um número. Não, quanto o número é brincadeira. Tá, mas eu acho que eu fico muito ainda, defendo muito o que eu falei no começo. A evolução é nítida. A gente já saiu muito do lugar onde a gente estava. E o incômodo em busca da mudança, eu vejo que ele é genuíno. A gente teve aqui cases muito incríveis que foram compartilhados. Eu tenho certeza que se a gente tivesse mais 70 minutos aqui, cada uma traria um case diferente, né? E de sucesso que teve na sua empresa, ou mesmo de tentativas que valeram a pena serem tentadas, né? Mas eu acredito muito. Evoluímos, sim, significativamente. Mas a gente já tem que correr atrás de muita coisa. Tem muita coisa para a gente fazer e para a gente conquistar. Aqui, o que ela acabou de falar. Esse é um dos exemplos. E a gente poderia trazer isso para mulheres, pessoas portadoras de deficiência e assim por diante. Obrigada. Obrigada, Flávia. Silvia? A minha palavra final é como que a gente age com coragem. Eu vejo que hoje, né, em dia, mais do que nunca, a gente tem que ter esse toque de coragem, de ousadia, porque eu estava pensando ali, vou fazer 1 ano efetivamente na cadeira de diversidade. Não fiz vestibular para tal, não fiz um curso, a graduação. Então, assim, a gente não tem uma receita pronta. Então, algumas coisas que a gente vai fazer como proposta vão dar certo, outras não vão dar. É lógico que elas têm que estar ligadas diretamente, né, a um lugar estratégico, onde a gente precisa trazer os devidos retornos, mas pode não ter ela tem um cunho, né? Tanto que assim, as pessoas para cuidar, para tratar, para a gente trazer como aliados, como embaixadores, enfim, ela tem que o vestibular dela mínimo, né, mais vestibular, né? Ela tem que acreditar.
tem que ser genuíno, senão não vai, é uma pauta que não vai avançar. Mas, no momento que a gente percebe isso, a gente tem que trazer mais essa pitada de coragem, de ousadia aí para avançar de uma maneira, né, menos orgânica e mais intencional. Perfeito, Silvia, obrigada. Ana, vou responder sua pergunta falando de 0 a 10, né, que eu sou economista, então, para mim é mais fácil. Vamos lá. Eu acho que a gente tem uma vontade 10, assim, né, o que a gente está fazendo aqui, não só hoje, mas eu acho que nós, como profissionais ali no dia a dia da nossa vida, e seja ela no RH ou cada uma aí na sua área, mostra que a gente tem 10 de vontade. Até que a sala está cheia, né? A gente achou que não, todo mundo ia ter ido embora. Muita gente, com certeza. Então, isso representa, acho que, a nossa vontade. Eu acho que a gente ainda está meio preparado. Então, eu falaria que a gente está ainda no meio do caminho, do ponto de vista de preparação, muito de ferramentaria, de políticas. Eu acho que tem uma necessidade de aceleração. Né? Hoje a gente ainda fica muito nas minorias, e aí você falou da representatividade, né? Complementando minha fala, que eu não quero ser mais representado, né? Eu quero ir além disso. Então, eu acho que a gente ainda está no 5, mas como a vontade é 10, né? Eu acho que a gente tem aí um grande caminho para a gente poder buscar em todas as organizações. E, para mim, o que a gente fez aqui é uma honra, né, para a gente poder falar sobre isso e dialogar, que eu acho que é o caminho, né, que eu vejo que é mais efetivo na pauta de diversidade. Sem dúvida, gente. Olha, o papo foi sensacional. Quero agradecer muito a colaboração de vocês. E quero encerrar dizendo isso, né, que a gente fala muito de calibração de metas, e a gente tem discutido isso dentro do próprio GT de diversidade ou dos outros indicadores, o quanto a gente está avançando ou não. Mas eu também, depois de ouvir vocês e ouvir todo mundo aqui hoje o dia inteiro, eu acho que a gente também precisa calibrar os nossos sonhos, porque a gente falou aqui de tempo, de aceleração, e o que nós sonhamos lá atrás, né, precisa ser revisto hoje, claramente, dados os desafios e a realidade que a gente tem. Né? A gente precisa de sonhos que vão além, que andem mais. Né? Então, acho que fica um pouco desse sentimento, assim, e como foi bom poder passar essa tarde aqui ouvindo tanta coisa inspiradora. Obrigada.